Novo Polo 2023. Meus amigos, esse aqui é um dos raros casos em que um carro aqui no Brasil fica mais barato na sua renovação. A gente está falando de um barateamento de mais ou menos 6%, dependendo da versão, e não é só isso. Ele ficou até 10% mais econômico no consumo de combustível e ainda ganhou faróis de LED e painel digital em todas as versões, incluindo essa versão aqui que é a mais em conta daquelas com o motor TSI, que justamente recebeu esse nome, Polo TSI. Mas quando tem muita notícia boa junto, a gente fica meio desconfiado, né? Afinal, do que eu estou abrindo mão para colher esses benefícios nesse novo Polo aqui? O que ficou mais simples? O que realmente ficou melhor? Como ficaram as impressões ao volante com esse novo motor? Tudo isso a gente vai descobrir juntos a partir de agora aqui no Autoline. No começo de novembro, a Volkswagen anunciou o fim da produção do Gol, encerrando um legado, uma história de 42 anos. E com isso, ela precisou reposicionar esse produto aqui, o Polo, porque ele passou a ser a porta de entrada do universo da Volkswagen, já que a gente não tem mais o Up e agora a gente não tem mais o Gol. Todas essas mudanças que a gente vai apresentar nesse vídeo entram dentro desse contexto, incluindo a criação da versão Polo Track, que é uma versão de R$80 mil que vai ser lançada em fevereiro, mas que a pré-venda já começou agora. Esse carro aqui é a porta de entrada do universo TSI, com motor turbo. É o Polo TSI, embora as versões Comfortline e Highline também tenham motor TSI. Esse carro aqui está R$93 mil, Comfortline R$103 mil e Highline R$110 mil. Olhando a lista de equipamentos, eu achei bastante completa já nessa versão TSI, não senti falta de nenhum item. Por exemplo, já tem sistema de infotainment com Android Auto, Apple CarPlay, tem faróis de LED, como eu falei, painel digital, sensor de estacionamento traseiro, ar-condicionado analógico, 4 airbags e assistente de partida em rampa. Então, de forma geral aqui, não senti falta de nenhum item, considerando especialmente um carro de entrada. Ter um bom plano de financiamento é fundamental para você ter um ótimo custo de propriedade do seu veículo. Conte com o Bradesco Financiamentos para você ter a melhor proposta. É só em autoline.com.br, clica em simular financiamento, preencha os dados bem básicos, quantidade de parcelas que você quer realizar e rapidamente você vai ter a melhor proposta em mãos. Enquanto você está lá no Autoline, vale a pena você procurar as opções de seminovos que existem no valor de um Polo como esse de R$93 mil. Tem muita opção interessante que permite você fazer um belo upgrade de categoria. Deixei em destaque ali nos comentários do YouTube o link para facilitar a sua vida. Eu vou mostrar para vocês o que mudou em termos de estilo no novo Polo. Dianteira é totalmente o Polo europeu, né, que sofreu um facelift faz aproximadamente um ano e meio. Farol em LED, como eu falei, para todas as versões, mas note que a silhueta também mudou. Então agora ele tem esse recorte aqui para baixo, a parte interna também mudou um bocadinho. E aqui a grade ficou um pouco mais estreita, eles estreitaram vindo na parte de baixo, que deixou um pouquinho mais esportivo. A nova linguagem de logotipo da Volkswagen, que recentemente mudou também, e na porção inferior toda essa bocarra ficou mais larga. Se a gente olhar bem o estilo do Nivus, é mais ou menos essa pegada aqui, então ficou com um visual até um pouquinho mais esportivo. Quando a gente vai para a lateral, a única mudança de fato perceptível são as rodas aqui, lógico, um modelo simples, talvez até demais em termos de acabamento, mas vale lembrar, né? A Volkswagen precisou economizar em algumas coisas para aproximar justamente o Polo do universo de preços do Gol. Então aqui também é uma das simplificações que aconteceram. Mas na visão lateral aqui, essa de fato foi a única mudança. E aqui na traseira a gente tem um estilo meio europeu, porque o Polo europeu tem a lanterna invadindo aqui a tampa traseira e aqui a Volkswagen optou em manter a mesma estamparia desse componente aqui. Então a gente tem uma mudança só no grupo óptico, no acabamento interno aqui, na assinatura da lanterna traseira, que é diferente, e a parte do logotipo também, do emblema, evidentemente mudou. Aqui embaixo o para-choque é outro, completamente diferente, né? Então a gente tem esse elemento aqui mais na diagonal, os refletores aqui, e o que a gente chama de difusor, né? O elemento decorativo aqui na porção inferior, também é novo. Aliás, essa cor aqui, vermelho Sunset, veio do Nivus e também é nova para a família Polo. Aqui dentro a gente teve algumas mudanças também. No painel de porta eles adotaram um tecido, né, reclamação de muito plástico duro.
bem onde apoia o cotovelo, então dá uma sensação de conforto maior. E olha aqui os bancos, talvez a principal novidade da cabine. Diz a Volkswagen que eles se inspiraram nos bancos do Polo GTS, né? Mas o fato é que esse sistema aqui inteiriço na parte do encosto é mais barato de ser fabricado e ficou charmoso também, né? Eles conseguiram fazer um acabamento aqui bastante feliz, misturando aí diferentes tecidos e costuras contrastantes. Outra coisa bacana tá aqui, ó, na face do painel eles adotaram esse acabamento brilhante já desde a versão básica aqui do Polo TSI. Também achei isso bastante interessante e justamente quebra essa maior crítica, né, do excesso de plástico monocromático da mesma textura no interior do Polo. Então deu uma vida, lembrando que eles reservavam esse tipo de acabamento só para as versões topo de linha, então achei isso aqui bacana. E é lógico que a gente tem o painel digital agora em todas as versões com motor TSI. E nas versões mais caras a gente tem recarregador por indução aqui no console e o ar digital com sistema touchscreen. Aqui, como sendo na versão de entrada, a gente tem um ar analógico com botões que, em termos de ergonomia, eu acho até mais acessível. Agora, o que foi simplificado nesse carro para se justificar uma melhoria nos acabamentos, mas um preço mais baixo? Bom, uma modificação que já está até polêmica e muita gente já sabe aí na ponta da língua é a adoção dos freios a tambor na traseira, lembrando que o Polo tinha esse diferencial de ter o sistema a disco aí em todas as versões. A gente não tem o ajuste de altura no volante nessa versão e tem uns detalhes como, por exemplo, você precisar do controle para abrir a tampa traseira, bem ao estilo do Fox. A gente não tem nem mesmo aqui embutido nessa cavidade uma maçaneta para a gente conseguir abrir. Outra mudança que a gente teve aqui no Polo 2023 foi a mudança de especificação do motor. Não é mais 200 TSI, mas sim 170 TSI. Lembrando que esse número se refere ao torque Newton-metro, né? O que aconteceu aqui? Agora, esse motor aqui utiliza o turbo e o intercooler do Up, mais um coletor de escape específico, evidentemente, do Polo. Não daria para usar o coletor de escape aqui do próprio Up, né? Então ele ficou com uma potência intermediária. Se antes o 200 TSI tinha 128 cavalos, agora está falando de 12 cavalos a menos, 116, mas ainda assim são 11 cavalos a mais em relação ao Up, tá? E o torque caiu de 20,4 kgfm para 16,8. Então a gente está falando aí em percentual, aí para dar uma ideia um pouquinho melhor, de 9% aproximadamente a menos de potência, 17% a menos de torque, mas por outro lado ele ficou em média 10% mais econômico e eu vou detalhar melhor isso no teste on-board. Bom, então vamos conhecer então como é que é o ânimo dessa versão 170 TSI desse motor 1.0 TSI Volkswagen, agora com o turbo do Up. Essa saída que eu acabei de fazer mostra o lado que é positivo desse conjunto, né? A gente tem aqui agora 16,8 kgfm de torque a 1.750 RPM, ante os 20,4 kgfm, como a gente falou, né? E de fato você não sente falta de torque em baixa, porque esse torque já era bem servido, uma rotação muito baixa, né? Então o carro realmente ele apresenta uma desenvoltura que é muito similar, uma leve diferença talvez, mas está muito bem dimensionado aqui para aplicação. A única situação aqui onde você vai sentir alguma coisa que talvez incomode um pouco está relacionado mais a uma nova calibração que a Volkswagen fez na parte de abertura de borboleta e mapa de combustível do que o tamanho do turbo em si, que é exatamente essa situação que a gente vai experimentar agora, tirando o carro da imobilidade. Essa casquinha que você dá ali, meio que enquanto está soltando a embreagem, aqui eu sinto que o carro ficou um pouco xoxo, um pouco preguiçoso, talvez justamente porque a Volkswagen procurou deixar o consumo mais frugal, né? E de fato ele melhorou bastante, como a gente falou aí, na ordem de 10, algumas situações até próximo a 15%, né? Então se pegar, por exemplo, se a gente comparar o consumo dessa nova fase 170 contra o antigo 200, a gente está falando de um consumo aí na casa de 10,2 km por litro com etanol. Pegar a cidade estrada e dividir por 2 para simplificar, né? Então a média de 10,2 contra 9,3 km por litro da fase anterior. E se a gente considerar a gasolina, a gente está falando aí de 15 km por litro, um pouquinho mais do que isso, na verdade, 15,2 contra 13,6. Então, uma melhora aí de quase 2 km por litro na média, né? Entre 1 e 2 km por litro, dependendo do combustível que você está utilizando. Então, de fato, é uma diferença perceptível e positiva. Então, você vai perder aí uns 12 cavalos, né? 11 a mais que o Up, mas 12 a menos do que o 200 TSI do antigo Polo.
e vai ter uma melhoria de consumo aí que é significativa. Mas essa questão no mapa do acelerador, saindo a mobilidade, você vai sentir aí um leve incômodo, você vai ver que às vezes precisa pisar um pouquinho mais, queimar um pouquinho mais de embreagem. Com certeza tem a ver com essa questão dessa busca de melhoria, porque tirar o carro da inércia é o momento onde você tem o maior consumo de energia para qualquer veículo, né? Então você vai ver que, ó, tá vendo? Ele dá essas cabeçadinhas de vez em quando. Acabei de dar isso justamente porque ele tá um pouquinho frugal demais aí no mapa, né? Mas feito isso, pura desenvoltura, realmente o motor muito bem dimensionado. Sim, tem um ruído que é presente aqui, não é um veículo silencioso na parte do isolamento do motor, mas no isolamento do carro para o ambiente ele é muito bem isolado, como qualquer Polo é, né? Então, nesse sentido, dá uma percepção até de um carro de categoria superior. Isolamento com o ambiente realmente é algo digno de nota, né? E aí outra mudança que a gente teve aqui nessa nova versão aqui do Polo é justamente a parte de suspensão, né? Então a gente passou por aquele bueiro, a gente vai passar agora por uma rua com piso um pouco mais acidentado, e aí a gente vai perceber essa mudança positiva para a maior parte das pessoas. De fato, a suspensão trabalha um pouquinho mais gostosa, né? O Polo, o Volkswagen de forma geral, tem essa característica de suspensão um pouquinho mais seca, né? Especialmente em fim de curso, né? Quando você tem extensão da suspensão. Nisso eles melhoraram um pouco as características de extensão do amortecedor, então a gente tem uma suspensão que está mais confortável e com menos ruído, menos aquelas batidas secas, né? Então aqui o piso está bem castigadinho e você vê que a suspensão está trabalhando de um jeito gostoso, o carro está absorvendo legal, então ponto positivo. Mas aí a gente vai ver agora nessa subida que a gente faz agora, que isso também deixa um carro um pouco, com uma rolagem de carroceria um pouquinho mais acentuada, né? Então nas curvas que a gente faz agora a gente vai perceber uma movimentação um pouco maior, mas também nada que seja crítico, né? Então o carro ainda segue com um equilíbrio ainda digno de nota, né? Então rolagem um pouquinho maior, movimentação de carroceria um pouquinho maior, essa curva direita um pouquinho mais longa, a gente percebe, sente um pouquinho mais isso, essa movimentação, mas de forma geral o carro ainda é bastante seguro, muito previsível e razoavelmente comunicativo, né? Que acho que é uma coisa muito importante para você também sentir o limite do carro, né? Não adianta o carro ser muito bom de curva ou ruim de curva, mas ele não transmitir nada para você é a coisa mais perigosa, né? Então, o Polo é um carro que tem uma percepção boa, uma comunicabilidade boa dentro das limitações do sistema de direção elétrica e todas essas filtragens que a engenharia faz para deixar o carro justamente mais confortável, com menos vibração sendo transmitida pelo volante, pelos pedais e tudo mais, né? Uma coisa que muito se fala é em relação à parte dos freios, né? Que de fato agora a gente teve um downgrade, né, em termos de tipo de solução, né? Agora a gente tem um disco na frente só, tambor foi adotado na traseira, era um dos diferenciais de fato, né? Em relação à concorrência, e agora a gente tem tambor na traseira. Mas, se me permite a observação, não houve uma redução de capacidade de frenagem. De fato é porque a maior parte do freio é concentrado na dianteira, né? 70% ou mais da carga de frenagem realizada pelo sistema dianteiro. Mas o fato é que até aquela questão de percepção qualitativa, né? Um carro com freio a tambor geralmente está vinculado a um carro de entrada mais simples, e foi de fato o que aconteceu, né? Que a gente falou na introdução. O Polo agora é a porta de entrada do universo Volkswagen quando a gente considera os hatches, né? Na verdade, de forma geral, já que a gente não tem mais Up e agora a gente não tem mais Go. Então, o carro foi reposicionado, mas se você está preocupado em termos de segurança ou de alguma mudança de redução de capacidade de frenagem, pode ficar tranquilo em relação a isso. E eu sei que parece até contraintuitivo falar isso, mas em termos de capacidade de frenagem, tambor ou disco à traseira, nesse nível de desempenho de carro, realmente a diferença vai ser nula, tá, cara? Você já falando de um Porsche, de um Mercedes aí, 500 cavalos, aí realmente seria até inadmissível, até pelo calor gerado, pelo desempenho muito maior. Mas aqui nesse nível de desempenho, mesmo com você com um carro cheio, de fato não vai ter, você não vai encarar nenhum problema, até porque, gente, carros de entrada, quantos carros de entrada que não tem um freio a tambor atrás e ninguém nunca ouviu falar de algum problema de fading ou algo do tipo, porque realmente é o freio dianteiro que faz a maior parte do trabalho. Isso não significa que isso não seja digno de crítica, né?
Mas aí fica aquela questão, se eles mantêm o freio a disco na traseira, o carro fica mais caro, e aí a ideia é justamente você deixar ele mais acessível. Então fica nesse elas por elas, né? O ideal seria disco, mas tambor também não é algo tão crítico quando você realmente vai usar, tá? Aqui na minha frente está uma das coisas que foram introduzidas nessa virada de fase do Polo, porque o painel digital antes era restrito às versões mais caras, né? E agora está presente aí em todas as versões TSI, desde a mais simples. Só o MPI realmente que tem o painel clássico aí com instrumentos analógicos, né? Então tem uma leitura muito clara, dá uma percepção de qualidade, mas eu não tenho como mesmo não puxar aí a orelha da Volkswagen por ter sido tão, olha, desculpe o termo, mas foi sovina mesmo na parte aí de design e engenharia, de não ter implementado um contagiros, sendo que essa informação está presente aí na central eletrônica do motor, na ECU. Ela carrega essas informações justamente para poder fazer mapa de ignição, de avanço, de injeção, literalmente para o motor saber onde ele está, na marcha lenta, enfim. Então essa informação existe e a tela está aqui. Era literalmente uma questão de design e habilitar essas informações. Então a gente tem um painel digital, como vocês conseguem ver, vai de fora a fora aqui no cluster, né? Aqui nessa área aqui do painel de instrumentos. A única área utilizada realmente é esse centro aqui. E aqui embaixo a gente tem o combustível e temperatura, e aí olha só, a temperatura ela segue no sentido oposto do combustível, ou seja, algum designer com toque aqui que quis centralizar tudo no meio, só que o zero é sempre à esquerda, né, gente? Então como é que funciona isso? O zero aqui do combustível está à esquerda, mas aqui no caso da temperatura o zero está à direita. O zero seria os 50 graus, que é a temperatura mínima que ele vai acusar. Não tem lógica, não é intuitivo, até porque o zero não está demarcado aqui no fim da escala também, né? Nem o máximo nem o mínimo. Então, tem uns detalhes assim de design na parte de instrumentação, gente, que é difícil de reconhecer a Volkswagen nisso aí, gente. Que sempre foi uma marca aí com um padrão muito clássico de instrumentação. Eu acho que quando eles entraram aqui com esse painel digital, eles se perderam um pouquinho. Quer dizer, você não consegue explorar todas as vantagens de um painel digital, então você não tem contagiros. Essa área aqui você poderia explorar, por exemplo, com as músicas que você está tocando e tudo mais. Não tem isso, também não tem personalização, então eu acho que assim, já que você tem um recurso, está aqui, está pago, né, gente? Pô, traz para o cliente aí um benefício melhor, alguma coisa que vai dar aquela inspirada no cara. Putz, peguei um produto de qualidade muito legal mesmo. Ficou ali meio que pela metade do caminho, se é que você me entende. Ao mesmo tempo, esse carro ele traz qualidades técnicas que não são perceptíveis aos olhos e talvez em parte ao público, né? Talvez esse seja justamente o nosso papel aqui para informar vocês disso, que é justamente essa questão da plataforma, né? MQB A0 aqui ainda é uma das grandes referências, se não a maior em termos qualitativos desse segmento. Então o carro tem uma carroceria com aços de alta e ultra alta resistência em grande volume, muito adesivo estrutural, muitos pontos de solda, laser. Então é um carro muito rígido, muito seguro, 5 estrelas Latin Cap. Então nesse sentido, a qualidade construtiva do carro mesmo, você procurar alinhamento de painéis de carroceria, é um carro muito bem construído de forma geral. E a parte do motor também dispensa comentários, né? A família TSI aí de motores é aí uma das grandes referências, junto com a família T270 e T200 da Fiat. São esses dois os principais players, os principais motores em termos de tecnologia e eficácia. Mesmo o TSI já tendo aí alguns anos nas costas, ainda é um motor digno de aplauso, com injeção direta, todo em alumínio, variador de fase, enfim, um turbo pequeno, de inércia pequena, sistema de arrefecimento separado do cabeçote e do bloco, então permite aí você ter uma fase fria mais eficaz do motor. Então essa parte mecânica, técnica do veículo é muito boa, mesmo com essa simplificação da parte do sistema de freios. Aliás, falando em simplificação, lembrei de outra coisa, aqui meia puxada de orelha na Volkswagen, porque a gente também não pode querer tudo pelo mesmo preço, até porque ficou mais barato o carro, né? Então a gente teve a introdução do câmbio manual, mais 5 marchas, né, gente? Existe no grupo Volkswagen câmbio de 6 marchas. Quem teve um Golf manual daquela primeira fase com motor 1.4 TSI sabe bem de que transmissão que eu estou falando. Câmbio excelente, ótimo escalonamento, embreagem muito levinha, muito fácil de ser usada. Então, mesmo com congestionamento pesado, é um câmbio confortável de você usar, tá? Então, você que está pensando, putz, eu queria automático porque cansa ficar trocando de marcha.
é uma transmissão muito fácil, muito molinha de ser usada, ao mesmo tempo tem um feedback positivo, né? Então não é aquele tipo de câmbio que você não sabe exatamente que marcha que tá, então os engates você sente realmente muito aí onde você está operando. Só que são 5 marchas, né? Então isso faz parte aí do processo de simplificação do carro. Aí ao mesmo tempo a gente tem esse aplique novo no painel que ajudou a dar uma vida, porque a cabine aí dessa fase da Volkswagen realmente estava muito sóbria demais em termos de materiais. Então isso aqui, que seria um tipo de acabamento que a Volkswagen reservaria para os top de linha, tipo os Highline da vida, estar presente aqui já na versão de entrada do TSI dá uma percepção de qualidade melhor, né? Bem como essa questão do tecido que foi introduzido aqui na porta, como eu falei na introdução, são detalhinhos que vão ajudando a dar uma percepção de requinte melhor. Se olhar o porta-malas também, que não é dos maiores, né? 300 litros, está justamente na média do segmento, ele é todo forradinho também, né? Então, existem alguns cuidados com qualidade percebida que são bacanas. Mesmo se tratando aí justamente essa questão, essa categoria não tem muito jeito, né? Envolve sempre muito plástico duro no interior, né? Mas de forma geral, pessoal, é isso assim. O carro ele ficou mais barato, ele teve muitas melhorias, né? Em termos de farol de LED, equipamento de forma geral, painel digital, o motor realmente essa simplificação de especificação de turbina, não é nem simplificação, né? Uma redução de dimensão de turbina, não teve prejuízo perceptível para o uso que se faz do carro e teve um benefício em consumo, então isso eu achei bastante positivo. As partes que acho que eles simplificaram não afetaram muito a funcionalidade do carro, então o banco, por exemplo, de encosto inteiriço, ele é mais barato de ser fabricado, a gente falou do câmbio de 5 marchas, a questão do tambor na traseira, então foi aí que eles conseguiram obter essa margem para deixar o carro mais barato. Mas se você olhar o que existe na concorrência, gente, o Polo tradicionalmente ele era mais caro que os demais, né? Agora a gente está falando de uma mesma faixa de valor, se comparar aí, por exemplo, com por exemplo, Argo 208, ele vai estar ali mais ou menos nessa mesma faixa. Então ele ficou mais competitivo de fato. E em termos de qualidade construtiva, esse é um carro que eu realmente prezo bastante. Então em termos de engenharia, monobloco, motor, qualidade de construção, câmbio, é um carro muito bem acertado e muito bem desenvolvido, né? E tá com uma lista de equipamentos, como a gente viu aí, muito generosa aí nessa versão básica, você não sente falta de nada, né? Você tem aí um sistema de infotainment com conectividade já, né? Então parece que a Volkswagen aprendeu, vamos dizer assim, com as críticas principais que se fazia aí em relação aos seus produtos e ofereceu algo que não posso chamar de acessível, né? A gente tá falando de um veículo de quase 100 mil reais, mas nesse segmento que é de entrada, infelizmente, nessa porta aí já de quase 80, 90 mil reais, é onde começa os carros com esse tipo de proporção de carroceria, eles conseguiram fazer um produto que seja competente, que trouxe mais equipamentos e manteve as suas principais qualidades em termos técnicos, né? Então, eu acho que a Volkswagen acabou acertando nessa especificação do Polo, né? Então, eles tinham esse objetivo para cumprir, né? De deixar o carro substituindo a proposta do Gol em grande parte, sem também perder a percepção de qualidade que o Polo trazia e, honestamente, eu acho que eles conseguiram. Certo, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da avaliação, que tenha sido útil aí para vocês. Não esqueçam de assinar o canal da Autoline, caso você não assine ainda, e ajude a gente a crescer cada vez mais, certo? Então é isso. Obrigado e um abraço.